por um dos ministros para que voltasse a ter culto presencial. Mas agora, como houve muitos recorreram, prefeitos, governadores, até alguns ministros do Supremo também, que não são favoráveis à igreja, vai haver amanhã, então, nós vamos estar orando para que Deus faça a vontade dele, né? Se for a vontade dele que as igrejas continuem abertas, vai acontecer. Senão, infelizmente, vai ter que voltar a fechar, porque isso daí, irmãos, nós precisamos compreender que isso daí transcende esse mundo físico aqui. Isso daí é um trabalhar de Satanás, né, para a igreja ficar fechada. Porque o que nós estamos vendo é que ele está trabalhando para que a igreja feche, porque a igreja ela confronta todas essas mazelas que estão aí fora, e isso está envolvendo a política, está envolvendo as legislações, porque eles querem derrubar o presidente de todo jeito também, né, a esquerda. E eles derrubando o presidente, eles vão conseguir colocar em evidência o progressismo, que é o pós-modernismo, todo esse neoliberalismo que existe aí. E o presidente, não obstante ele não seja um cristão autêntico, mas ele ainda é conservador, ele está ainda segurando questões da família. E outra coisa, a mamata de muita gente foi cortada também com a eleição desse presidente aí, né? Inclusive Lei Rouanet, que envolve artistas, carnaval, outros sim, concessões que são dadas para emissoras de televisão que não pagam suas dívidas, e estão devendo dívidas aí impagáveis. Então o grande temor deles é que ele seja reeleito, e assim ele venha a não dar concessões mais para, por exemplo, Rede Globo. Então eles estão trabalhando de todas as maneiras, e como a igreja apoia o presidente, a maioria dos evangélicos vão votar nele novamente. Então eles querem que a igreja fique fechada e perca sua força. Mas Jesus disse em Mateus 16 que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Vamos continuar orando, amém, meus irmãos? Vamos abrir juntas as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 24, vamos estender até o versículo 29, um texto muito conhecido, né? E a gente vai recapitular algumas coisas. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui amamos a nossa família, amamos a igreja, né? E amamos o nosso cônjuge, né? Aqueles que são casados. Então é muito importante a gente prestar muita atenção. Todos acharam? Mateus capítulo 7, do 24 ao 29, diz assim: a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundamentada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, ou tolo, né? Que edifica sua casa sobre areia. Desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo ele este discurso, as pessoas se admiravam da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Amém, irmãos? Pois bem, então, os irmãos que participaram do primeiro estudo aqui vão lembrar algumas coisas que eu vou falar. Jesus, como o maior mestre de todos, incomparável, as suas mensagens, elas consistem em palavras de ensino, didáticas, sobretudo as parábolas, né? Que mostram uma didática muito eficiente, comparando, fazendo ilustrações, metáforas, contando histórias fictícias, para poder ensinar verdades morais e espirituais. Nesta parábola especificamente, Jesus
ele vem falando de duas classes de pessoas. Duas classes. Visto que ele faz uma comparação muito interessante, e ele mostra que tem uma classe que ouve as suas palavras e coloca em prática, e tem uma outra classe que ela ouve as palavras, mas ela não pratica. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos aqui, que na nossa vida, seja na vida conjugal, seja na nossa vida aí secular, aí fora, em família, em qualquer âmbito da nossa vida, não é o que nós sabemos da Bíblia, o que nós lemos da Bíblia, mas o que nós praticamos da Bíblia é que vai nos dar as orientações. Todos os aspectos de uma vida do cristão não consiste apenas em conhecer a Bíblia, porque se nós formos conversar com muitos teólogos aí, liberais, eles conhecem a Bíblia profundamente, conhecem a teologia profundamente. Muitos homens aí, que eu poderia nomear nessa noite, né? Não vou nem falar porque são muitos deles, conhecem a Bíblia profundamente e conhecem também a teologia. Só que tem um problema, eles não praticam aquilo que eles ensinam, e às vezes ensinam também de modo deturpado. Em Mateus 23, Jesus traz um ensinamento muito profundo sobre isso, quando ele fala, né, eu já falei isso aqui muitas vezes, os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés, fazei tudo quanto eles vos ensinar, mas não vos imiteis em suas obras, porque eles não praticavam nada daquilo que eles ensinaram. Então, irmãos, o que eu vou falar aqui, o que está explícito no texto, não tem nada a ver com salvação isso daqui. Não vamos misturar os assuntos e pensar que Jesus está falando de salvação, porque ele não está falando de salvação. O que Jesus está falando aqui, o que nós podemos entender aqui, é o seguinte, é que enquanto muitos estão na igreja há 30, 40, 50 anos, mas deixam de praticar aquilo que eles aprendem, outros talvez chegaram ontem ou hoje, são novos convertidos, mas eles estão praticando aquilo que eles estão ouvindo. E logo se pratica aquilo que se ouve, significa que ele vai começar a construir a sua casa sobre a rocha. Se ele não pratica, mesmo que ele está há muito tempo, Jesus não está falando de salvação, então a sua casa está sendo edificada, construída sobre areia. E os irmãos sabem que a areia não tem solidez. Observem que quando Jesus fala sobre o que ataca aquela casa, ele fala de ventos, ele fala de chuva e ele fala de rio. Ora, a chuva ataca o telhado da casa, os ventos atacam a parede da casa, e os rios atacam o fundamento, o alicerce da casa. Então nós podemos pressupor que toda a casa foi atacada. Não foi só o telhado da casa, nem só o fundamento da casa, e nem tampouco as paredes. Vento, chuva e rios. Atacou a casa num todo. Mas a casa, irmãos, que estava solidificada sobre a rocha, ela se manteve de pé. Mas a casa que estava sobre a areia, ela ruiu. E quando nós estamos olhando hoje para a vida de muitos cristãos, observando ao longe, né? Porque às vezes a gente não convive com as pessoas de perto, a gente percebe que muitas casas, isso tanto faz no âmbito da família só geral, ou também no âmbito do casamento, já ruiu há muito tempo. Às vezes estão até morando junto, há 20, 30, 40 anos, mas só que a casa já caiu há muito tempo, está dissolvida, porque quando veio o ataque, ela não ficou de pé. Então observe, que o inimigo tem atacado as famílias. Por que será, irmãos, que o inimigo ataca justamente a família e a igreja? Família e igreja. Porque primeiro que a igreja, ela começa com a família. E eu já expliquei para os irmãos muitas vezes aqui também, que a família é a célula máter, maior, mãe, célula mãe da sociedade. Se não existe a família dissolver, isso daí é o atestado de falência de um povo, de uma civilização,
de uma nação. Então eu já defini aqui para os irmãos algumas vezes, né? Os irmãos se lembram o que é casamento, né? Casamento significa ser recebido em casa. A moça está noiva, ela contrai matrimônio e ela é recebida em casa. A palavra matrimônios vem de matris, mãe, ou também pode se traduzir por servo doméstico. Então é muito importante, né? O casamento, quando as chuvas, os ventos vêm, os rios, né? As expectativas costumam ir embora, porque não está bem solidificado. E mesmo quando está solidificado, observe que não fica sem ataque. Está na rocha também, mas o ataque veio. Então não é só maravilha, né? Aquela história que as pessoas pensam, vou casar, vai ser um conto de fadas. Isso aí não existe, isso aí é só no cinema e nas histórias em quadrinho, nas fábulas. E eu, no dia que eu vim aqui, que nós começamos esse estudo, eu fiz uma pergunta para os irmãos, que eu quero refazê-la. Eu ouvi um testemunho um dia lá em São Paulo, de um casal, que estava comemorando 75 anos de casado, juntos. Inclusive o irmão, ele é um pastor. Aí eu fiquei pensando, eles estavam homenageando ele ali, eu olhando, e eu fiquei pensando, por que esse casal conseguiu ficar 75 anos juntos? Só que o pastor disse assim, está aqui minha esposa, e eu vou dizer para vocês que nós estamos há 75 anos juntos, só que nós não vivemos uma vida, um casamento apenas de fachada. Nós somos felizes, nós temos filhos, netos, bisnetos, e nós já temos até um tataraneto. Não é um casamento de fachada, ele diz. Nós somos felizes. Agora eu pergunto para os irmãos, por que esse casal decidiu ficar todo esse tempo junto? E por que eles tiveram êxito nisso? Será que é só para uma conveniência? Ou porque eles disseram, não, vamos mostrar para o mundo que nós somos casados e que nosso casamento não acabou? Será que é só isso, irmãos? O que vocês acham? A receita está, o pastor falou lá, a receita está em decidir colocar os princípios da palavra de Deus em prática. O segredo está aí. Isso não é a receita como um bolo. O segredo, irmãos, para se ter uma família feliz, um casamento sólido e feliz, está em decidir, os dois, o marido e a mulher. Não, nós vamos decidir colocar aquilo que nós aprendemos na igreja, na escritura, na palavra de Deus, na escola dominical, no culto de doutrina, em prática. É isso que está faltando mais hoje. Porque a gente vinha aqui ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para participar de estudos, de escola dominical. É fácil. Isso aí a gente consegue. Embora está difícil também hoje, né? Não está fácil as pessoas participarem. Mas eu tenho certeza que o mais difícil é colocar em prática. Praticar. Também, mais uma vez, vou recapitular dos irmãos aqui, para os irmãos, uma outra ilustração que eu ouvi, de um senhor que pegava o ônibus, 3 vezes por semana ele tomava um ônibus para ir num determinado lugar, já era bem velho aquele senhor. E tinha uma moça que trabalhava ali, naquele mesmo ponto de ônibus, ela ficava olhando. Todo dia aquele homem ia bem trocadinho, e quando foi um dia, ela percebeu que ele, além de estar bem trocado, perfumado, ele estava com um buquê de flores nas mãos. E aí ela perguntou se poderia sentar do lado dele. Ele respondeu que sim. Aí ela disse assim, eu posso fazer uma pergunta para o senhor, pessoal? Ele falou, pode. Aonde o senhor vai 3 vezes por semana? E aonde o senhor está indo hoje? Que eu vejo que o senhor está um pouco mais diferenciado hoje, ainda com flores nas mãos. E ele disse assim, não, eu estou indo ali numa casa de repouso. Eu vou numa casa de repouso, só que hoje é especial. Porque hoje eu vou levar flor para minha esposa que está lá. E ela está com Alzheimer. Aí a moça, ela está com Alzheimer? Tá, como está o estágio do Alzheimer? E ela disse, está bem avançado. Ele disse, está bem avançado. Ela já não me conhece mais.
não sabe quem são os filhos, mas eu vou lá. Aí ela disse, mas como o senhor vai levar flor para uma pessoa que não sabe quem o senhor é? E o senhor vai visitá-la? Aí ele disse assim, porque ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ela é a minha esposa que eu amo, ela é a mãe dos meus filhos, e é a pessoa que esteve comigo e ainda está do meu lado. Ela só não está comigo agora, porque não é possível ela ficar em casa. E aí a moça chorou, né? Porque aquele homem, ele sabia que a mulher não conhecia ele. Ela não tinha noção de quem era ele. Mas primeiro ele sabia tudo o que ela vivenciou com ele. E ela conhecia ele conhecia quem ela era. Ele sabia o que ela tinha, o que ela representava na vida dele. Aí eu fico perguntando aqui para nós, né? Está aqui a minha esposa aqui. O que nós representamos um para o outro? O que o seu cônjuge representa para você? Tem famílias que o cônjuge representa só o cheque no final do mês, né? Infelizmente. O cheque, ou então esperar o cidadão ou a mulher morrer para ficar com a aposentadoria, né? O que o seu cônjuge representa para você? Pensa aí um pouquinho, reflete. Busca sua memória aí. O que a pessoa que está do teu lado, que você um dia jurou lá, né, ou se casou na igreja ou não, viver para sempre, honrar na velhice, ou na saúde, na enfermidade, na bonança ou na escassez, o que representa para você? Pensa aí. Então vamos caminhar aqui. Primeiro conselho, que é o que eu já dei uma introdução. Praticar a palavra de Deus. Irmãos, o segredo de tudo está no alicerce da construção. Uma construção para ficar de pé, o alicerce da nossa vida espiritual, conjugal, em casa, não é apenas fazer um curso bíblico, ou fazer um curso bacharel em teologia, ou fazer muitos cursos, ou vir na escola dominical sempre, mas é praticar a palavra de Deus. O desafio não é aprender, porque eu sei que todos os irmãos que estão aqui são inteligentes, e eu sei que se eu começar a perguntar algumas coisas que nós já estudamos junto, vocês vão lembrar, vão saber. Mas o mais difícil para todos nós, isso eu estou me inserindo aqui também, é praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos feito isso em casa? Como que está a nossa vida? Todas as vezes que eu saio, agora não está podendo, né? Ou mesmo aqui na igreja, para ensinar sobre casais, qualquer coisa eu gosto que a irmã Roberta esteja junto, porque se eu não estiver praticando, ela vai falar para mim depois, você ensinou lá, mas você não está praticando aqui, e com certeza ela vai falar, né? Então, como nós estamos praticando, irmãos? Aprender e praticar a partir de agora. Se nós não praticamos até agora, quem sabe a partir de agora praticar, né? Não existe casamento perfeito, nós sabemos disso. Não existe. Porque casamento é composto de duas pessoas imperfeitas. Mas nós somos cristãos, aqueles que se parecem com Cristo. O primeiro casal nos deu prova de que num lugar perfeito, eles não conseguiram ser perfeitos. Que interessante, né? E eles foram feitos perfeitos. A Bíblia diz, Deus criou o homem perfeito, mas ele se envolveu em muitas invenções. Então, eles estavam num ambiente perfeito, biodiversidade perfeita, biosfera perfeita, tinha tudo. Tudo. Tinha os animais que obedeciam a eles. Tudo. Mas eles caíram. Uma família, irmãos, que ela pratica os princípios da palavra de Deus, fala muito mais alto do que as palavras, no seu testemunho, do que nas palavras que é falado. Tudo depende na nossa vida das decisões que nós vamos tomar. Se alguém vai fazer uma faculdade, se alguém vai entrar num trabalho, num serviço, no emprego, né? Se alguém vai abrir um negócio, tudo depende das decisões.
Mas como que está as decisões nossas? Fundamentado aqui? Eu ainda sou de um tempo, não sei se os irmãos aqui lembram, mais antigo, que os crentes, quando eles iam tomar uma decisão, eles ligavam para o pastor. Não é que o pastor manda na vida de ninguém, irmãos. Nós sabemos, cada um tem a sua vida e deve administrar como achar melhor. Mas as pessoas ligavam, eu sou de um tempo assim ainda. Pastor, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou fazer tal coisa. O que o senhor acha? O senhor tem um conselho à luz da Bíblia para me dar? O senhor pode fazer isso para mim, pastor? Ou o senhor pode fazer uma oração para mim, me dar um conselho? Porque à luz da palavra de Deus, irmãos, nós vamos acertar mais. Vai ser mais fácil. A Bíblia tem o que nós precisamos de orientação. A Bíblia tem a direção certa para mim e para você. A Bíblia é o farol para a nossa embarcação. Você quer ter êxito na tua caminhada? Ouça o que a Bíblia diz. Consulte a Bíblia. Pratique o que a Bíblia ensina, porque vai dar certo. Segundo conselho, nós temos que tomar cuidado com as palavras. Isso aqui é para todos nós. As palavras podem gerar vida e pode gerar morte. Sabiam disso, irmãos? Pode gerar vida, mas pode gerar morte. O diálogo é importante, né? O diálogo. Como que chama? Diálogo, não é monólogo. Diálogo, diálogo. Dois ou mais, né? Pessoas conversando. Estudos já mostram que psicólogos, sociólogos, antropólogos, eles já chegaram à conclusão de que uma das coisas que mais traz problema num relacionamento é a falta de diálogo ou diálogo ruim. Diálogo que não é bom. Então, pensando aqui todos nós, né? Como está o diálogo? Nos dias que nós estamos vivendo, nós temos muitas horas para a internet, redes sociais, televisão, né? Às vezes leitura, mas quase nada para diálogo. Nem 5 minutos às vezes. Nem 5 minutos. Em casa lá de vez em quando eu tenho que dar um grito lá. Vamos conversar ou vamos ver celular? Né? Então observe comigo. Vamos ler um outro texto. Tiago, capítulo 2, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos aqui. Acho que nós paramos aqui naquela semana que eu comecei aqui. Tiago 3, a partir do versículo 2. Isso. Olha como diz a palavra de Deus, versículo 2. Porque todos ofendemos muitas vezes. Se algum homem não ofende em palavra, o mesmo é um homem perfeito. Olha aqui. E capaz também de refriar todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que possam nos obedecer, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Observe que essa palavra freio fala de direção, né? Direção que você dá no animal. Verso 4. Vede também as naus são as embarcações, que embora sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, são dirigidos como um leme bem pequeno por aquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande matéria um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, para que contamine todo o corpo e inflame o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Vou dar uma paradinha aqui. Irmãos, olha o que Tiago está falando sobre a língua. Essa época aqui, havia muitos conflitos, muitos problemas. Ele está reunindo os irmãos, né, para admoestar sobre os cuidados com a língua.
Aqui era um momento de muitas perseguições, então ele vai reunir os irmãos, ele está mandando essa carta para que os irmãos pudessem compreender bem sobre essa questão. Os irmãos estão compreendendo? Diga amém. Amém. Pois bem, então aqui até o versículo 18 aqui, é tão importante essa lição, que ele vai utilizar aqui 18 versículos, né? Para admoestar sobre esse cuidado que nós temos que ter com a língua. 18 versículos. Agora, uma pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo, ela não vai acumular, eu já falei isso aqui também, lixo nela, na sua alma. Porque o acúmulo de lixo faz com que quando a pessoa vai proferir a palavra, saia as palavras que são terríveis, né? Porque Jesus ensinou que a boca fala o que o coração está cheio. Guarda o teu coração, Provérbios, né? Porque dele procede as saídas da vida. E o coração aqui, os irmãos já aprenderam que é um véu, né? Então, os irmãos já viram falar daquelas pessoas que são acumuladores? É um distúrbio mental, a pessoa acha um arame na rua, ela leva embora, ela acha uma lata velha, ela leva, ela vai acumulando. Tem programas lá que passa nos Estados Unidos que a casa é interditada da pessoa. Que a pessoa vai acumulando, ela fica sem lugar até para ficar dentro. Ela não consegue nem ir ao banheiro, de tanta coisa que tem acumulado. Tem pessoas que vão acumulando também na sua alma e ela vai envelhecendo de alma. Um dia nós estávamos lá na casa da irmã Áurea, ela morava aqui, estava lá o doutor Augusto Cury, era aniversário da irmã Áurea, e ele falou assim: tia Áurea, a senhora deve ter uns 18 anos de alma, a senhora é uma mulher jovem de alma. Aí eu fiquei pensando, verdade, porque você percebe, né, as palavras, como que a pessoa vai, tem pessoas que são velhas de alma, né, muito velhas, negativistas, só fala coisa ruim, né? Porque ela vai acumulando coisas ruins, lixo na alma. E quando ela profere as palavras, ela revela. É exatamente isso. Então, irmãos, a nossa vida é fruto das nossas escolhas. Está ali uma criancinha ali nos braços da Paola, eu já falei para ela. Essa criança, ela vai ser fruto do que ela vê e ouvir. De você e da família, os lugares que ela frequentar, e depois ela vai tomar fazer escolhas, e assim é que a vida vai ser decidida, porque Deus nos deu a capacidade de escolher, ao contrário do que diz o calvinismo, que nós somos como um robozinho, né? Que Deus na sua soberania, ele faz eu fazer aquilo, faz o homem pecar, fez o homem pecar, nós escolhemos, livre arbítrio, muito bem. Então, irmãos, as palavras revelam também quem nós somos. Caráter, maturidade, temperamento, isso mostra o estado da nossa alma. Vamos ver Mateus 12, 34. Glória a Deus. Mateus capítulo 12, versículo 34. Glória a Deus. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Jesus está falando com os fariseus ali, os religiosos. Vocês não falam coisas boas, porque vocês são maus. Raça de víbora, o que é? Víbora é uma cobra, né? Olha como que Jesus falou para aqueles homens. Raça de víbora, vocês são provenientes de víboras. Então vocês têm peçonha na língua quando vocês falam. Então a comunicação, irmãos, voltando para Tiago, a comunicação é o oxigênio da família. Alguém consegue viver sem oxigênio? Eu tive internado, Danilo também, né, com Covid. E o Danilo sabe que mesmo com oxigênio, tem hora que você puxa o fôlego e não vem, né? É o desespero terrível, irmãos. Eu fico pensando, essas pessoas que estão morrendo sem oxigênio, que morreram lá em Manaus, morrer afogado no seco.
E a comunicação é o oxigênio da família. É claro que nós sabemos que existe o temperamento, né? Uns são sanguíneos, outros são fleumáticos, outros são coléricos, outros são melancólicos. Isso é um temperamento. Isso daí não vai mudar com o tempo. Não vai mudar. O que Deus, o Espírito Santo vai moldar é a nossa capacidade de agir com o nosso temperamento. Fruto do Espírito, se nós deixarmos. Domínio próprio, né? Existe também a questão do gênero. A mulher é muito diferente do homem. Homens e mulheres enxergam o mundo totalmente diferente. Totalmente. Sabiam disso? O jeito que eu vejo o mundo não é o jeito que a irmã Roberta vê. Bem diferente. Porque é o gênero. Por isso que logo vem os conflitos. Duas pessoas que enxergam bem diferente, o ponto de vista é diferente, vai ter conflito. Ah, mas eu estou vendo isso aqui, para mim é azul. Não, isso aqui é verde. Vai dar problema. Então é aí que vai vir a questão do diálogo. A mulher, ela é mais emocional, o homem muito mais racional, né? A mulher quer agir sempre com o coração. O homem não, o homem é razão. Por isso que as pessoas falam assim, parece que o pai não tem amor nos filhos, né? Ou nos netos. Mas é porque o homem, ele está vendo com a razão. A mulher é aqui, ó, mais coração. Isso aí não sou eu que falo. Isso é a ciência. O homem, irmãos, ele é mais direto nas questões, né? A mulher, ela é mais burocrática. Ela tem que dar uma volta para ela contar alguma coisa. De vez em quando eu falo para a irmã Roberta, dá para você parar de burocracia e ir logo ao ponto? Porque é burocrática, a mulher é burocrática. Se bem que tem homens que são também, né? A mulher quer ser decifrada, sabia, irmãos? Ela fala por código. O homem não, ele é direto. A mulher, quando ela vem falando uma coisa, você tem que decifrar o que ela quer. Isso é uma grande realidade. Vamos voltar para o Tiago, capítulo 3. Olha os versos 3 e 4. Diz assim, ó. 3 e 4. Porque nós colocamos freio na boca dos cavalos, para que possam nos obedecer, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede as embarcações, as naus. Irmão, você já parou para pensar o peso e o tamanho de uma embarcação, um navio? Essas daqui do mundo antigo era menor, bem menor. Esses dias atrás ficou uma embarcação, ela encalhou lá no canal de Suez. O canal de Suez, ele fica no Egito ali, e ele separa a Europa da África. É a rota que mais passa navios mercantes para poder sair da Europa e ir para a África e vice-versa. Agora, veio um navio de 400 metros, quase meio quilômetro, encalhou ali, 250 mil toneladas.